de muita alegria estar aqui com mais um rebanho que vai morar no céu, em nome de Jesus. Trago a paz da minha liderança, estou debaixo da bênção dos meus pastores. Agradeço a missionária Eliana pelo carinho e confiança. Salvo a tribuna dessa igreja com a paz do Senhor. Que o Senhor continue reinando para todos sempre no meio desse rebanho. Confesso, pastor, que se eu saísse daqui eu já sairia cheia do Senhor. Por quê? Só quem não entendeu o que o Senhor está falando é quem estava disperso. Mas desde o momento que eu adentrei aqui, eu já pude sentir a presença do cantor da Galileia. E se você está na fiação, você pode abrir tua Bíblia, dá o teu glória a Deus no livro de Neemias, capítulo 6. Enquanto vocês abrem a vossa Bíblia, eu vou abrir a minha e o nome do Senhor tem que ser glorificado. Oh, aleluia, glórias a Deus. Já peço desculpas e perdão aos irmãos pela minha voz. Venho de uma semana corrida para a glória de Deus, trabalhando para o reino, e chega um momento que a voz já não permite mais, né? Mas glória a Deus por tudo. Aleluia. A permissão do pastor, posso pedir para a amada igreja ficar sobre os vossos pés? Convido os irmãos, por reverência à palavra do Senhor, ficar sobre os vossos pés. Aleluia. Antes de eu adentrar aqui nesta palavra, eu gostaria de ministrar um subtítulo na qual o Senhor me entregou durante essa semana na madrugada, que diz assim: ninguém faz algo grande sozinho. Vou repetir: ninguém faz algo grande sozinho. Neemias 6. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Eu vou aqui adentrar a palavra porque a hora não nos espera. A palavra do Senhor diz assim, Neemias 6:1. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, o restante do nosso inimigo souberam que eu tinha construído um muro, que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, vamos encontrar-nos no povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Por isso, enviei-lhes mensageiro com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso parar. Porque eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco. Podemos aceitar. Aleluia, glória a Deus. A história de Neemias é uma história muito conhecida no meio de nós. Mas eu vou voltar desde o início da história de Neemias. Neemias, ele estava numa cidade, num momento confortável da vida dele. Neemias era servo de um palácio na qual ele tinha um cargo de honra. Ele era copeiro do rei. Naquela época, copeiro do rei, ele não comia, o rei não comia nada sem antes o copeiro experimentar. Porque se por acaso aquele alimento estivesse envenenado, o que aconteceria? O copeiro morreria, não o rei, sim ou não? Quem está comigo aqui? Aleluia. Glória a Deus. Neemias, ele tinha uma posição de destaque no reino. Neemias estava fora da cidade dele. E quantos de vocês aqui adentraram hoje, talvez esteja até na sua zona de conforto, mas o Senhor está dizendo: você está numa grande obra e não pode parar. Neemias estava, creio eu aqui conjunturando, servindo ao rei, quando de repente chega lá na cidade dos seus antepassados, um dos seus irmãos, e ele pergunta: que fazes aqui? Como que está a cidade dos meus pais? E ele diz o seguinte: olha, a cidade está em ruínas, a cidade está acabada, a cidade está destruída. E aí Neemias, ele não precisava fazer nada. Neemias naquela época ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era apenas um copeiro. Ele
O pouco com Deus é muito. Foque no que você tem e seja grato. Continuando aqui, Neemias, ele se entristeceu com aquela notícia, mas ele poderia ficar na sua zona de conforto. Ele não fazia mais parte daquela cidade, sim ou não? Mas Neemias tomou uma atitude. Neemias se entristeceu, ele não foi falar com o vizinho ou postar no status, não. Ele foi orar. Aquele que pode resolver todas as coisas, aquele que pode resolver o teu problema, que pode reconstruir o que está destruído aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas da mesma forma que você entrou, não vai sair. E o interessante é que Neemias, ele sempre ia ao rei de forma alegre, mesmo porque era proibido servir o rei de cara fechada. Era meio que uma ordem naquela época. E o interessante é que Neemias chegou na presença do rei e ele logo percebeu que Neemias estava triste. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Não sei como você entrou aqui hoje, talvez com um semblante abatido, caído. Querido, querida, o Senhor tem contemplado tuas lágrimas. Enquanto eu estava ali atrás na nave da igreja, o Senhor já me falou algo no meu coração, pastor. Tem uma mulher aqui que entrou chorando, assim como Neemias, mas o Senhor me fala aqui nessa noite: ei, os seus muros serão construídos, e até o final desse culto, se assim o Senhor permitir, irei eu até você falar o que o Senhor me falou no meu coração. E o interessante é que quando ele chega com aquele semblante de tristeza na presença do rei, ele sentiu medo, porque o Senhor conhece teu servo. É o Senhor dizendo: ei, eu conheço o que você está passando, eu conheço a tristeza do teu coração, eu conheço o semblante do teu rosto, eu conheço o seu deitar, o seu levantar. E Neemias, quando o rei perguntou para ele por que ele estava triste, ele ficou com medo de responder. Mas ele tinha orado. E se você entrou aqui nessa noite com um propósito, o Senhor vai entregar a resposta que em oração você pediu nessa noite. Neemias respondeu: Senhor, como posso estar alegre se a cidade dos meus pais estão em ruína? Para quem não sabe, Jerusalém naquela época era o centro da cidade de Judá, onde deveria ser aquele alicerce. A cidade principal estava destruída, era a capital do reino. Ela deveria ser principal em prover e em espiritualidade, em preservar o povo de Deus, em preservar a ordem do Senhor. Mas o que aconteceu, pastor missionário? O que aconteceu com aquela cidade? Desobediência. Porque lá no Egito, o Senhor tinha entregue ao povo israelita uma cidade que emanava leite e mel. De repente você até já provou dessa cidade. Você já esteve num tempo de abundância, onde emanava leite e mel. Mas hoje você chegou aqui abatido. Talvez o muro dessa cidade esteja destruído. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que esse muro não ficará no chão. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: não pare. A obra que eu te entreguei, Ele é fiel para concluir. E o interessante é que a palavra do Senhor diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Só que Neemias, ele estava com uma estratégia, ele estava cheio de Deus. Ele tinha orado. E aí quando ele perguntou, ele falou, o rei perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ei, o Senhor está perguntando para você essa noite. É reto. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O Senhor pergunta para a crente aqui nessa noite. Pedi e não recebi, porque pedires mal. Só que naquele dia Neemias recebeu do rei uma carta. E nessa carta não dava apenas passagem para ele passar, dava também todo o material necessário para ele reconstruir os muros. Teve gente que não entendeu, vou repetir.
O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dar estratégia. E você vai passar por essa prova com carta, com condições para reconstruir os muros. E o interessante é que lá, naquela época, o muro não era pequeno não. O muro tinha mais ou menos 4.000 metros. Vou repetir, não era 4 centímetros, não era 4 quilômetros, era 4.000 metros por 8 metros de largura. Não era um murinho fino. E Neemias foi com essa carta e com a convicção com quem estava com ele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez não está tendo a certeza de quem guerreia por você. Mas quem guerreia por você, ele não dorme, ele não pestaneja, ele trabalha por você de noite e de dia. É 24 horas por dia. E do jeito que está, não vai ficar. O interessante é que Neemias partiu. Ele partiu com honras, querido. E é assim que o Senhor faz. Quando Ele te chama, Ele te garante. Ele te dá carta para passagem. Ele te dá condições. E ainda te leva o quê? Reforço. Olha que interessante. Quando Neemias chega na cidade que está tudo destruído, o interessante é que a palavra do Senhor nos diz que o que está destruído são os muros. Sim ou não? Poderia ter sido uma janela, poderia ter sido uma porta, mas o Senhor foi específico. Os muros estavam destruídos. A cidade que era para prover outras estava o quê? Destruída. Por quê? Por conta do pecado. Mas o Senhor fala na palavra dele que não há pecado que ele não purifique. Não há maldição que ele não transforme em bênção. Eu não sei o que o inimigo tem acusado, mas a palavra do Senhor nos diz que ele lança fora no mar do esquecimento. Ei, se tem algum acusador aí nessa noite sobre terra, em nome de Jesus. Oh, aleluia. E o interessante é que Neemias, quando viu aquela cidade, como ela estava toda destruída, ele começou a chorar. Eu conjecturo aqui. O coração dele se entristeceu porque era uma cidade que emanava leite e mel. De repente, outra hora, o teu casamento estava emanando leite e mel, hoje está com ruínas. De repente, a tua vida financeira, eu não sei, queridos. Eu não sei o que está em ruína, mas o Senhor sempre vai levantar alguém para reconstruir muros. Não importa o tamanho da dimensão do teu muro, do teu problema. O Senhor não se limita no teu problema, na circunstância. O Senhor não é limitado. Não há impossível que para o Senhor não seja possível. De Gênesis a Apocalipse, pastor, eu não vi uma guerra que o nosso Deus tenha perdido. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: não vai ser essa que Ele vai perder. Aleluia. E o interessante é como foi dito no subtítulo: ninguém, pastor, faz nada grande sozinho. Eu entrei aqui e eu fiquei, nossa, que igreja bonita. Eu tenho certeza que ninguém fez nada sozinho aqui. Sim ou não? E o interessante é que no capítulo 3 de Neemias vai descrever quem ajudou com o quê, fazendo o quê, da onde estava. O Senhor está levantando pessoas aqui para te ajudar. Está te levantando pessoas para ter recursos. Então o Senhor, quando Ele te ordena, Ele te garante. E se seja algo grande ou pequeno, Deus está no negócio, não tem como errar. E o interessante é que Neemias, ele começou uma grande obra. E aos olhos humanos, eu não sei se tem algum aqui engenheiro, pedreiro, que mexe com obra, mas imagine um muro com 4.000 quilômetros, 8 quilômetros de largura e mais ou menos 12 metros de altura. Era um dia para fazer 4.000 quilômetros. Até se o muro fosse do meu tamanho, que é grande, né? Ia demorar. E a palavra nos diz que se levantou uma cidade inteira para reconstruir muros. Sabe o que o Senhor está dizendo essa noite? Você não está sozinho aqui. Tem um exército inteiro a teu favor. Você não está sozinho, homem e mulher de Deus. Tem um exército inteiro a teu favor. E o interessante é que quando ele começou a reconstruir os muros, é sempre assim. Quando o Senhor te levanta, ou algo está para acontecer na tua vida, começa as raposinhas, sim ou não? Querendo te paralisar,
E com Neemias não foi diferente. Levantou Sabalate, levantou Tobias, levantou Gesem. Ei, querido, pode levantar o inferno inteiro contra a tua vida, mas aquele que te chamou, ele te sustenta. E nessa noite, só para quem quer, levanta a mão. Já vou liberar a palavra profética. Nessa noite, toda arma forjada contra a tua vida não prevalecerá. E eu decreto no mundo espiritual, cai sobre terra hoje, em nome de Jesus. O interessante é que no meio do caminho, quando os muros estavam pela metade, os opositores começaram a ficar incomodados, achando que era contra eles. Ei, nem tudo que parece ser contra você vai contra você. Tem coisas que Deus permite que parece ser contra, mas é a teu favor. E que o Espírito Santo nessa noite dê discernimento para você saber do que é e do que não é. E aqui eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Você construir algo do zero ou ter que reformar? Você tem algo para fazer do zero. O que é mais fácil? Construir ou reconstruir? Eu entendo que seja mais fácil construir, sabe, pastor? Sabe por quê? Porque quando Neemias naquela cidade chegou, ele não tinha uma planta da cidade, ele não sabia onde estava fundado. O Senhor está dizendo aqui que quando a gente cai, para voltar é mais difícil. Quando a gente está caminhando com Jesus, naquele primeiro amor é mais fácil, porque você está se limpando. Agora é difícil quando você parte no meio do caminho e tem que reconstruir feridas, na qual você até limpou. E Neemias foi fazer isso, ele foi reconstruir. Porque quando você começa do zero, você sabe onde está cada viga, você sabe onde está cada coluna. Só que Neemias não, ele chegou lá no escuro, não sabia onde estava nada. E ele teve que reconstruir, queridos. A palavra do Senhor é clara. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque é muito mais difícil você sair da presença do Senhor e ter que retornar. Ai, como é difícil. Meu Deus, eu não nasci em lar evangélico, mas eu acho lindo que nasceu. Eu não tive essa oportunidade de nascer em lar evangélico. No entanto, o Senhor mudou o decreto da minha vida um dia. Porque o meu pai, quando ele tinha 14 anos, ele levantou a mão e tomou uma decisão. Eu aceito Jesus. Eu não sei se cada um aqui tem uma história, tem uma bagagem, se nasceu no berço evangélico ou não. Se foi reconstruído ou construído, não importa. O nosso Senhor é o mesmo. E através de nós, até 1000 gerações são alcançadas. E hoje, o meu pai pode dizer que tem pastor, que ele tem missionários. Outrora não, nós não tínhamos nem nome. Nós éramos escravos do pecado. Hoje nós somos o quê? Filhos. Hoje eu e você temos um nome. Hoje o Senhor nos chama de filhinhos amados, nos chama para sentar à mesa. Outra hora, quem éramos nós? Mas o Senhor mudou decreto aqui de pessoas aqui nessa noite. E o interessante, quando ele estava na metade do caminho, manda o recado para ele: olha, vem aqui conversar conosco. Só que o Espírito Santo, eu creio eu, que já deu o recado lá para Neemias. Não vai não. Tem o Espírito Santo falando para você: olha, não troca tua bênção por um prato de lentilha. Não vai, não caia, porque não vale a pena. Maior é o que te sustenta. E é melhor construir do que ter que reconstruir. E o interessante é que Neemias falou assim: eu não vou. Aí que eles ficaram nervosos. Olha só, o Senhor está falando aqui nessa noite que tem armadilhas para crente nessa noite, mas o Senhor está desfazendo cada uma delas. Não vai ter que reconstruir nada. O que tiver construído vai permanecer. Nessa noite, todo o decreto de Satanás é sobre terra, em nome de Jesus. E o interessante é que Neemias, ele teve uma estratégia. Ele viu que toda a cidade estava ajudando, mas se ele continuasse só construindo o muro, vinha um contra-ataque. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Vigia. Vigia na tua retaguarda. De dia você constrói, de noite você desce e ora.
vigia, oração constante, 24 horas, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E já estava tudo ali planejado para destruir as obras que o Senhor tinha através da vida de Neemias, sim ou não? Mas para a glória de Deus, o muro foi construído. E no tempo recorde, a palavra do Senhor diz que foi construído em 54 dias. Como que um muro dessa magnitude é construído em 54 dias, querido? Ninguém explica a Deus. Quando Deus está no negócio, Ele é o dono do tempo. As palavras do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei que muro da tua vida você está reconstruindo, mas a palavra do Senhor está falando, fecha as brechas. Foi o que Neemias fez. Ele já tinha reconstruído o muro pela metade, depois ele foi fechando as brechas, e assim o Senhor foi dando vitória. Queridos, se você tem brecha aberta nessa noite, fecha. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Porque no mundo espiritual eles não têm ética. Trabalha com legalidade. Ou você dá legalidade para ele aqui, ou não. Se você tem aquele pecadinho na gaveta, querido, é noite de fechar a brecha. É noite de reconstrução de muros aqui. O Senhor está falando. Neemias saiu em missão para reconstruir o muro. Eu não sei que missão que você está na tua vida, que área, mas esse muro vai terminar. Esse muro vai ser construído. Porque quem começou a boa obra é fiel para concluir. E o interessante que a palavra do Senhor diz, enquanto Neemias ele estava finalizando os muros, eu vou até ler aqui, no 6,15 diz, e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, ou seja, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tinham feito essa obra com auxílio do Deus Altíssimo. Aleluia! Eu não sei que muro que caiu aí na tua vida, ou que brecha que tem aí, mas os teus inimigos, os teus vizinhos vão ter que contemplar que a mão do Senhor que te sustentou até aqui te deu vitória, e aquilo que parecia destruição vai ser para glorificar o nome do Senhor. Já convido a igreja para ficar sobre os vossos pés, em nome de Jesus. Vou pedir para a irmã soltar um louvor aqui. O Senhor está na casa, em nome de Jesus. Irmã, gente, eu não sei cantar, tá, queridos? Espera aí. Ô, glória, aleluia. Pedindo socorro aqui. Ninguém faz na obra sozinha. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Por isso o Senhor não dá dons, todos os dons para uma pessoa só. Porque senão vai fazer que nem Lúcifer. E assim por obedecer e falar, eu posso tudo, não preciso de mais ninguém. E é por isso que nós, enquanto um prega, enquanto um louva, enquanto tem o dom da palavra, o outro tem o dom de mestre, o Senhor ele trabalha. Um é a perna, um é o pescoço, um é o braço. E assim nós fazemos parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem souber, nos ajuda em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha no meio do teu povo. Eu sei que você tem que ir nessa noite. Aleluia, Jesus. Muitos te louvam com lábios e um coração dividido. Perdidos dentro da casa do
olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, cobre atos dois, desce aqui desse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, cobre atos dois, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, cobre atos dois, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, cobre atos dois, desce aqui neste lugar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Que nessa noite, amados irmãos e irmãs, que nós venhamos sair com a certeza que ninguém faz nada grande sozinho, mas nós temos um exército ao nosso favor.
O Senhor reconstruiu muros aqui nessa noite. Não sei de qual área da tua vida, mas o próprio Deus, Ele te chamou, Ele se encarrega de terminar a boa obra que Ele começou. Amém? Quem está feliz com Jesus, uma salva de palmas. Em nome do Senhor, seja glorificado. Assim eu agradeço minha rica oportunidade e as palmas que agradecem em nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Que Deus de paz continua manifestando a grandeza dele e o poder dele sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Irmãos, quem sai com as irmãs semana? Terça-feira, né? Sai com as irmãs terça-feira, 19h30. Consagração das 8 da manhã, terça-feira. Quarta-feira também sai consagração também, quarta-feira das 8 às 9. E à noite, culto de ensinamento, onde iremos falar. O que se desprenda dos laços dos diabos para que havia sido preso para cumprir a vontade de Deus. Porque, irmão, tem pessoas que infelizmente estão tendo vontade de não ser preso pelo inimigo, deixando o inimigo prender com alguma coisa. E aí, como podemos se desprender do laço do diabo, aprender a palavra de Deus? Então, meu irmão, não podemos de forma nenhuma ser presos mais uma vez, como era preso antigamente. Tem pessoas aqui que não estão mais com vontade de fazer nada para a obra de Deus, porque o inimigo está querendo aprisionar. E o apóstolo Paulo diz que o atleta, para ele conquistar algo, ele tem que lutar por aquilo. Então, meu irmão, nós estamos lutando para herdar o reino dos céus. E para herdar o reino dos céus não é fácil, não, é difícil. Então, se nós não lutarmos para entrar no reino do céu, meu amigo, fato do céu com a força, como podemos herdar o reino do céu se não está tendo força, nem de ir para a casa dele, nem para a obra dele? Então, meu irmão, para entrar no reino do céu, nós primeiro tem que fazer aqui, para depois entrar lá. Amém, meu irmão? Então, quarta-feira por ensinamento, quinta-feira por as irmãs, sexta-feira por varões, sábado as irmãs irão visitar a igreja, os varões também irão visitar também, e vai pregar também, o pastor irá pregar também, sábado agora. Amém? Então, vai ter grupo jovem.